Agora nós temos os substantivos heterônimos, são chamados biformes. O que são biformes? São aqueles que têm uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Então vejam bem, nós falamos agora do substantivo uniforme, agora há pouco, que são aqueles que têm a mesma forma para o masculino, a forma que eu tenho para o masculino é a mesma para o feminino, mudando apenas o artigo ou não, ou para animal ou não, para animal irracional ou não, tá? Então, esses são substantivos uniformes. Agora nós temos um que é biforme. O que é biforme? Tem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, tá? Então aqui, ó, o bode, a cabra, tá? O cão, a cadela, o cavalheiro, a dama. Aqui é importante dizer o seguinte, ó. Você faz isso aqui, o bode e a cabra, você pode ver que os radicais, as palavras são totalmente diferentes. Então essa é uma maneira de fazer o cão, a cadela, cavalheiro, a dama, tá? Agora você pode fazer também assim, ó, o menino e a menina. Mudando apenas a desinência, apenas a forma que identifica masculino e feminino, o ou a, tá? Então, é duas maneiras de fazer. Você faz mudando todo o radical, a palavra inteira, a palavra masculina é diferente da palavra feminina, ou mudando apenas a desinência. Então, o radical é o mesmo, tá? Só muda a desinência. O que vai identificar é a desinência e o artigo, tá bom? Esses são os substantivos biformes, são aqueles que têm duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Ok? Bom, agora nós vamos falar da flexão de número. Quando eu falo de número, eu estou falando de singular e de plural. Não esqueça, ó, singular e aqui plural, tá? Então, ó, a característica do plural em português é o que no final? O S, tá? Bom, só que existem diferentes tipos de flexão que nós vamos observar a partir de agora, que você precisa saber também. Isso é relativamente prático isso para você estudar e cai frequentemente, tá? Cai numa frequência razoável essa questão do plural aqui. Então você precisa saber, ficar atento sobre isso, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos aqui. Vogal ou ditongo oral fazem o plural com acréscimo de S sem alteração alguma quando você termina em vogal ou quando você tem ditongo. Lembra do ditongo, vogal, semivogal? Você tem ditongo oral. Então olha aqui. Cajá, cajás. Pai, pais. Céu, céus. Tá? Quando você tem isso, desculpem que eu estou um pouco gripado, tá? Um pouco não, estou muito gripado. Fico espirrando toda hora. Ó, inclui-se nessa regra o ditongo nasal an, de mão, mãe e mães, ou ditongo nasal ão, átonos, nas paroxítonas. Então aqui, órgão, órgãos, órfão, órfãos, tá? Tudo bem? Isso aí você inclui nessas regras essas palavras aqui. Também digo a vocês, são palavras que nós não temos problemas com elas, porque são coisas do nosso cotidiano, são coisas do dia a dia. Isso aí é tranquilo para nós fazermos, tá? Beleza? Então vamos lá. Plural de ão, ó, com substantivos terminados em ão, tônicos, ou seja, a sílaba tônica cai neles. Vejam que nesse caso aqui, ó, desculpa, nesse caso aqui, de órgão, ó, o ão é átono, tá? Então a palavra é paroxítona e o ão é átono. Então eu coloco S normal. Órgão, órgãos, órfão, órfãos. Quando a palavra é paroxítona e o ão átono, eu coloco S normal. Agora aqui, com substantivos terminados em ão tônico, o acréscimo do S pode ser feito de três maneiras. Mudam ão em ãos. Então aqui, bênção, bênçãos. Grão, grãos. Chão, chãos. Cidadão, cidadãos. Não é cidadões. Tem gente que fala cidadões, tá? Isso a gente chama de hipercorreção. Hipercorreções, não. Hipercorreção, tá? Então é cidadão, cidadãos, não cidadões. Tudo bem? Outra. Aqui, ó. Muda um ão em ões. Balão, balões.
Botão, botões. Limão, limões. Mamão, mamões. Mudam ão em ães. Alemão, alemães. Escrivão, escrivães. Cão, cães. Pão, pães. Também tranquilo, palavras do nosso dia a dia. Você precisa saber, no entanto, quais são os terminados em ão que tem mais de uma forma. Isso sim você precisa estudar. Tá aqui, ó, você vai receber essa tabelinha na sua casa, esse material, para você saber quais as principais palavras aqui, ó. Anão, por exemplo, é uma palavra que cai muito. Anão, anãos e anões. Ancião, anciãos e anciões, ou anciães. Essa tem as três formas, ó. Ancião, anciões e anciães. Castelão, castelãos ou castelões. Tá? Cirurgião, cirurgiões ou cirurgiães. Tanto faz, essa é relativamente fácil. Corrimão, corrimãos ou corrimões. Cortesão, cortesãos ou cortesões. Ermitão, ermitãos ou ermitões e ainda ermitães. Tanto faz, essa também é uma forma que tem as três, tá? Guardião, pode ser guardiões ou guardiães. Hortelão, hortelãos ou hortelões. E ó, sacristão, pode ser sacristãos ou sacristães, tá? Sacristão ou sacristães. Vale a pena você dar uma estudada nessa aqui também. E sultão, que tem as três formas. Sultão, sultões ou sultães, tá? Então essa tabelinha aqui, você vai levar com você, que são os principais, que caem mais, nós colocamos aí, tá? Moleza também, são poucas palavras, você consegue estudar numa boa, tá? Bom, substantivos terminados em AL, EL, OL ou UL. Trocam L por IS. Também moleza, canal, canais, anzol, anzóis, álcool, álcoois ou álcoois, tá? Pode ter um acento aqui também, ó, tá? Álcoóis. Pode ser aqui também. Então pode ser as duas formas. Móvel ou móveis, sol e sóis, tá? Sol e sóis. Tomar cuidado com a palavra gol, tá? A palavra gol tem o plural gols. Pode ver que gol e sol terminam da mesma forma, certo? Então, gol também tem o plural gois, tá? Gois. Existe gois, gols ou gois, tá? Existe a forma gois. A gente não usa muito, mas existe, tá bom? Então toma cuidado com isso. Beleza? Anzol, anzóis. Sol, sóis. Gol, gois. Pode ser, mas a forma mais usada é gols, por uma questão de uso mesmo. É do inglês, gols, e ficou gols, tá bom? Beleza? Então tá aí. Ó, plural terminado em IL. Presta atenção. Quando termina em L, se for oxítona, você faz a terminação is, tá? Se for oxítona, então barril, barris, fuzil, fuzis. Agora, se for paroxítono, fóssil, é fósseis, tá? Fósseis. Dócil, dóceis, tá? Fóssil, fósseis. Beleza? Então, se for oxítono, barril, fuzil, é barris, fuzis. Se for paroxítono, fóssil, fósseis. Tá? Também tranquilo. Não vejo como alguma pessoa que esteja estudando erre isso aí. Não tem como errar isso aí. Tá? Substantivos terminados em R, Z recebem ES. Também moleza, moleza. Gente, tudo que é difícil é aquilo que a gente não sabe. Tá? Aquilo que a gente nem sabe. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu só fui um bom estudante e de língua portuguesa quando eu entrei na faculdade. Até o segundo grau, eu era um aluno medíocre. Medíocre quer dizer ruim? Não, medíocre era da média. Eu tirava a média para passar. Certo? Quando eu entrei na faculdade, sim, fui um bom aluno. Aí fui um bom aluno. Aluno de tirar 9 e 10 sempre. Tá? Até pela necessidade e tal. Foi um aluno bom. Então, assim, se você quiser, você aprende. Eu descobri isso aí. Se você quiser, você aprende. Então, a primeira coisa é não colocar na sua cabeça o seguinte: ah, eu não consigo, é muito difícil, eu não tá lá. Então, não dá.
Então, quem já trabalhou com educação de adulto, sabe que a primeira coisa que nós devemos trabalhar com o adulto é a questão psicológica. Tá? O cara fala assim, eu não sei multiplicar. Isso não entra na minha cabeça. Fala, entra, claro, é fácil. Olha como é fácil. Aí entra a parte do professor que é facilitar. O professor é um facilitador. Tá? Então eu estou tentando aqui facilitar para você, mas você precisa colocar na sua cabeça. Eu aprendo. Se esse negócio foi feito, eu aprendo. Não foi feito por extraterrestre, não foi feito por deuses, foi feito por ser humano. E se o ser humano fez, é porque ele é ser humano, ele conseguiu aprender. Então a minha forma aqui é facilitar para você. Eu estou tentando aqui, então agora coloca na sua cabeça. Isso é fácil. Tá? Você vai pegar várias dezenas de palavras que terminam com R ou Z e recebe S. Então dólares, a gente já viu. Né? Dólar, éteres, não terminou com R? Terminou com R, então é ES. Tá? Juízes, nozes. Tá certo? Nozes. Eu vi um cartaz numa cidade, não sei lá, que produz notas, que se venha comer nós. É nós, né? Mas ficou ambígua, a frase ficou esquisita. Certo? Dólares. Caracteres. Tá? Então você precisa verificar qual dessas palavras termina em R e Z, você acrescenta ES. Tá certo? Moleza. Tá? Vamos lá. Substantivos terminados em S, monossilábicos, ou monossílabos, ou oxítonos, recebem um acréscimo de ES, os terminados em S. Então, ó, substantivos terminados em S, monossílabos ou oxítonos, recebem um acréscimo de ES. Os terminados em S também, tá? Então aqui, eu não sei porque colocou os terminados em S. Bom, vamos lá. As, fica ases. Adeus, adeuses. Deus, deuses. Freguês, fregueses. Gás, gases. Obus, obuses. Mês, meses. País, países. Redes, redes. Revés, reveses e por aí vai, tá? Então terminou em S, acrescento ES, tá? Acrescento ES. Beleza? Moleza isso aqui. Bom, agora alguns são invariáveis. Invariáveis, não variam. Tanto para o masculino quanto para o feminino, tem a mesma forma. Então, ó, atlas, os atlas. O tênis, os tênis. O pires, os pires. O vírus, os vírus. O ônibus, os ônibus. Tá? Então, essas palavras são invariáveis. Elas não variam de jeito nenhum. Elas são sempre da mesma forma, tanto para o masculino, tanto para o singular, quanto para o plural. Tá? Tranquilo. Então vocês viram que essa forma que a gente está passando, para que você tenha um material aí, estude na sua casa, mas ela é fácil. É a parte fácil do plural. A parte que dá um pouquinho mais de trabalho, é a parte do plural do substantivo composto. Aí um pouquinho mais de trabalho. Mas tendo essa lógica do singular, você vai ter, da palavra simples, não composta, você vai matar normalmente, tá? Bom, substantivos terminados em M trocam M para o NS. Todo mundo sabe disso. Álbum, álbuns. Jovem, jovens. Dom, dons. Som, sons. Tá? Ninguém erra isso, pelo amor de Deus, né? Beleza? Beleza. Substantivos terminados em X ficam invariáveis. Tá? Ó, a fênix. As fênix. O ônix, os ônix. Tanto faz. Então, em X é invariável. Isso aqui sim, vale a pena dar uma relembrada, se bem que pela lógica você mataria tranquilamente. Tá? Mas dá aquela estudada básica. Bom, plural do diminutivo. Presta atenção. Formados com o substantivo zinho e zito, tanto o substantivo primitivo como o sufixo vão para o plural. Tá? Desaparecendo, porém, o S do plural do substantivo. Então, aqui, ó. Balãozinho fica balõezinhos, balõezinhos, tem o S, fica balõezinhos mesmo, só que você tira o S, tá? Papelzinho, papeizinhos, tá? O S sai do papéis, papeizinhos. Colar, colarezinhos, tá? Cãozito, fica como? Cãezitos. Tira o S do plural, tá? Então, assim, você nunca coloca o S. Você sempre coloca junto com o Z, normalmente. Tá?
Por exemplo, florzinha vai ficar como? Florzinhas ou florezinhas, sem o S, com o Z de cara, tá bom? Beleza? Bom, aqui nós temos uns substantivos que só são usados no plural, tá? Os principais estão aqui, ó. Os afazeres é só no plural. As núpcias, os anais, os óculos, os arredores, as olheiras, as bodas ou bodas, os parabéns, os lápis, os pires, os tênis, tá? São usadas só no plural e pires hoje você pode usar no singular também, tá? O pires. Tudo bem? E aqui, além dessas, você pode colocar também as costas, tá? Fezes, né? As fezes. Exame de fezes. As fezes. Sempre no plural esta palavra, tá? Beleza? Costas. Ah, existe a costa, existe, mas não significa o dorso. Costa do Brasil, a costa, né? Em relação à geografia. É a costa, mas costas aqui você só usa no plural. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Ok, tá? Bom, agora sim, nós vamos começar um que é problemático do ponto de vista da aprendizagem. Por quê? Porque nós utilizamos aqui algumas perspectivas diferentes da lógica normal. Então, até agora nós vimos, a gente mata pela lógica normal. Claro que esse último aqui, ó, você precisa dar uma estudada, né? Esses quadros você precisa dar uma estudada. Mas é mais tranquilo de estudar. Agora aqui, você precisa ter um cuidado maior. Presta atenção. Na regra geral, substantivos compostos vão para o plural as palavras que sejam substantivos, adjetivos. Então, olha, pensa assim, tudo aquilo que na concordância nominal concorda com o substantivo, eu vou colocar no plural. Então, ó, o substantivo concorda com quem? Com outro substantivo. Então, dois substantivos, se a palavra é formada por dois substantivos, eu coloco no plural. Se ela é formada por substantivo e adjetivo, eu também coloco no plural. Tá? Agora, se ela é formada por substantivo e verbo, na concordância nominal, eu não tenho concordância de substantivo e verbo. Aí, o que acontece? Só o substantivo vai para o plural, o verbo fica invariável. Se eu tenho, por exemplo, um verbo e uma outra palavra, um advérbio, uma palavra que não seja variável, só o verbo vai para o plural. Essa lógica eu tenho que ter na minha cabeça. Tá? Então vamos ver, ó. Presta atenção. Isso que eu acabei de falar, olha. Se eu tiver substantivo mais adjetivo mais substantivo, tá? As palavras aqui, ambas vão para o plural. Ou ambas podem ir para o plural. Tá? Beleza? Isso aqui você tem que ter como base. Substantivo mais adjetivo, substantivo mais substantivo, ambas podem ir ou vão para o plural. Tá? Ó, agora, se eu tiver substantivo mais prefixo, substantivo mais advérbio, substantivo mais verbo, quem que vai para o plural? Só o substantivo é flexionado. Tá? Ó, só o substantivo é flexionado. Ok? Só o substantivo é flexionado. Então, observando isso aí, tá? Copia isso aqui, dá aquela pausa, né? No computador, dá aquela pausa, dá aquela copiada básica aqui, para depois você aplicar lá na parte do plural do substantivo, tá? Não vai ter problema. Vamos lá? Então vamos apagar aqui. E vamos passar aqui então para as palavras. Olha só, para a regra propriamente dita. Então olha aqui. Ó, tá vendo? Banho-maria. Banho.
Banho não é substantivo? É. Maria também não é substantivo? Então, os dois vão para o plural. Banhos, Marias. Água forte. Água não é substantivo? Sim. Forte não é adjetivo? Então vão os dois para o plural. Água furtada. Água não é substantivo? Adjetivo furtada? Então vão os dois para o plural. Substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, os dois vão para o plural. Segunda-feira. Segunda não é numeral, adjetivo? Não é um adjetivo? É. Feira não é substantivo? Então vão os dois. Beija-flor. Presta atenção agora, ó. O beija não é verbo, do verbo beijar? Verbo mais substantivo, quem que vai para o plural? Só o substantivo, tá? Então você observando isso que a gente acabou de falar, ó, substantivo se flexiona com substantivo ou adjetivo. Tá? Então os dois vão para o plural. Se eu tiver substantivo mais substantivo, os dois vão para o plural. Substantivo mais adjetivo, os dois vão para o plural. Substantivo mais adjetivo, os dois vão para o plural. Adjetivo mais substantivo, no caso aqui o numeral, você tem que ver que o numeral é um adjetivo quando ele está acompanhando o substantivo. O numeral é adjetivo. Então os dois vão para o plural. Verbo mais substantivo, aí não. O verbo não concorda para ir para o plural com o substantivo. Né? Então o que eu faço? O verbo fica no singular e o coisa vai para o plural, tá bom?